Bom, pessoal, o primeiro princípio que eu vou falar aqui é sobre o Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. Vamos lá. Então, essa é a descrição em inglês. Ela diz que uma classe deve ter apenas uma responsabilidade. E, por isso, apenas mudanças em uma parte da especificação do sistema ou do software deve ser capaz de afetar aquela classe. Em outras palavras, a gente também pode ver que o princípio da responsabilidade única se resume a dizer que uma classe deve ter apenas um motivo para mudar. Esse motivo é justamente aquela funcionalidade ou a única funcionalidade que ela implementa. Para mostrar isso de uma forma gráfica, a gente pode pensar da seguinte forma. Suponho que eu tenho uma classe que tem vários métodos. Isso por si só já pode ser um indicativo de que aquela classe está implementando várias funções, mas nem várias funcionalidades, mas nem sempre é verdade, mas é um indicador. Então, nesse caso, essa classe ela poderia ser desmembrada em mais, de forma a fazer com que esse princípio seja atendido. Então, nesse exemplo que eu fiz, eu quebraria aquela classe em 3 outras classes, onde cada uma dessas classes resultantes estaria implementando uma funcionalidade. Então, a ideia é justamente essa, do princípio. Cada classe deve ser responsável por apenas uma funcionalidade e, consequentemente, ela deve conter apenas os métodos e os atributos que são relevantes para que ela entregue aquela funcionalidade, o que torna essa classe mais fácil de ler e de entender, já que tudo ali está relacionado. E veja que isso também é importante, porque já que eu tenho apenas tudo contido em uma classe daquela funcionalidade, eu não vou precisar ficar procurando vários arquivos no sistema para entender como uma funcionalidade funciona. Já que apenas uma classe é responsável, eu só preciso ler essa classe específica e pronto. Além disso, o princípio da responsabilidade única, ela favorece também um outro princípio básico de PO, um dos pilares, como a gente viu, que é o encapsulamento. Por quê? Já que todos os métodos e atributos relacionados a uma funcionalidade estão naquela classe, fica mais fácil eu fazer uso do data hiding, que é o mecanismo de esconder as informações. Então, é muito fácil porque está tudo sob controle de uma classe, então é mais fácil eu lidar com o que deve ser exposto e o que não deve ser exposto. E aí, de forma geral, se você está seguindo esse princípio ao pé da letra, ao adicionar gets e sets a uma classe que atende o princípio da responsabilidade única, você praticamente está atendendo por tabela o princípio do encapsulamento. Bom, então vamos ao exemplo do princípio da responsabilidade única. O que nós temos aqui é um código bem simples. Basicamente, eu tenho uma classe que representa um livro, alguns atributos, nome do autor, o ano, preço, ISBN, nada complexo. Temos alguns gets e essa classe é a classe main, onde eu crio 2 livros e crio uma fatura, que é a classe que a gente vai olhar. Por fim, ela imprime a fatura. Vou executar aqui para vocês verem. O resultado, algo bem simples. E aqui a classe fatura, que apesar de simples, como vocês vão ver, é ela que está ferindo o princípio da responsabilidade única. Tem alguns atributos internos, um livro, quantidade, taxa de desconto, imposto. E esse atributo representa o valor total da fatura. Que é o construtor, onde eu recebo as informações. E o que essa classe faz? Primeiramente, ela calcula o total da fatura, imprime a fatura e aqui ela salvaria a fatura. Então, já está bem nítido aqui como ela está ferindo o princípio, né? Ela tem 3 funcionalidades: calcular o total, imprimir e salvar em um arquivo. Então, o que a gente vai fazer para corrigir esse código é dividir essas funcionalidades entre outras classes.
Primeira coisa que eu vou criar aqui, eu vou criar uma chamada de impressora classe. E essa classe, basicamente, ela vai ser a responsável por imprimir uma fatura. Criar aqui um construtor. E basicamente esse método aqui, para ganhar tempo eu vou copiar e colar. Imprimir somente. E agora eu vou usar a fatura para imprimir aqui. Ali está faltando os gets, então eu vou ter que fazer ainda. Mas basicamente é o que eu preciso implementar o método aqui. Daqui a pouco eu gero os gets. Aqui porque a gente precisa. Get. Eu preciso livro. Voltar aqui para fatura. Gerar os gets em set. E vamos ver se veio. Deixa eu lembrar ali aqui. Get livro. Get. Bom, uma parte já foi feita. Ainda temos esse método aqui na fatura que não deve ser responsabilidade dela, que é o salvar em um arquivo. Nesse caso, eu vou fazer algo ainda mais genérico e vou criar uma interface que eu vou chamar aqui de armazenador. E basicamente eu só preciso adicionar um método de salvar. Vou fazer genérico, então vou deixar salvar. Essa é a minha fatura. Nesse caso, se eu for salvar em um arquivo, eu podia implementar essa interface. Se eu for salvar no banco de dados, poderia implementar em outra classe que implementa essa interface. E no método main, não vou ter mais esse método aqui para imprimir, mas o que eu vou fazer é uma impressora e passar essa fatura para a impressora. E aqui sim eu poderia imprimir. Se eu quisesse salvar no arquivo, teria que criar uma instância de alguma classe que implementa essa interface e aí poderia chamar o método salvar. Então é isso, pessoal. Vendo aqui o resultado. E apenas esqueci de apagar o método salvar aqui. Mas sim, agora essa é a versão do código que atende ao princípio de responsabilidade única. Veja que não ficou nada complexo. Apenas teve que quebrar a classe fatura e criar duas mais.